Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue adicionar uma tatuagem de um jeito bem simples e rápido dentro do Photoshop, tá? Então aqui eu tenho duas imagens. Eu tenho essa imagem aqui que a gente vai inserir a nossa tatuagem e eu tenho aqui um arquivo com transparência, um arquivo PNG. Tem zilhões de sites na internet com PNG transparente que você pode buscar, ou se você quiser transformar um logo em transparência, você pode dar uma olhada aí no nosso canal, tem vários tutoriais que a gente fala sobre transparência e seleção, é bem simples de fazer, tá? Então, com a ferramenta Move Tool, eu vou selecionar esse arquivo e eu vou arrastar ele para cá. Você também poderia, se você quisesse, selecionar a camada, fazer copiar, Ctrl C, vir aqui em cima da outra com ela selecionada e pegar, né, colar. Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar. A gente faz Ctrl T para selecionar aqui ele diminuir de tamanho, vou colocar ele menorzinho aqui e eu vou inverter ele assim um pouquinho para ele ficar mais inclinado. Eu vou colocar ele assim, mais ou menos assim, acho que está em ordem. Vou clicar duas vezes para aplicar essa transformação nele, vou me aproximar aqui com o zoom. E agora eu vou fazer o seguinte, eu posso vir aqui nele se eu quiser, filtro, Liquify, e aqui em Liquify eu desço aqui e eu me certifico que a opção Show Background esteja habilitada e aqui ele esteja Behind, ao invés de em Front, né? A gente coloca aqui ele por detrás. E opacidade, a gente pode aqui jogar com a opacidade se a gente quer ela um pouco menos, se a gente quer um pouco mais. Nesse caso eu vou querer 100%. Ó. Aí você com essa ferramenta aqui, a primeira, a gente consegue ir distorcendo aqui o nosso objeto, se a gente quiser e tal. E depois que tiver ok, a gente dá ok. E aí aplica lá a mudança que a gente fez. Eu sou bem sincero, eu prefiro fazer Ctrl T e ao invés de usar o Liquify, eu prefiro vir nesse cara aqui mesmo, tá? E por aqui a gente ir ajustando, ó. Ó, acho que aqui já dá para ter uma noção geral, ó, do que eu quero. Eu quero ele mais ou menos assim. Aqui eu quero ele mais inclinado para cá. Enfim, você ajeita aí essa tatuagem do jeito que você achar melhor. Eu acredito que para essa aqui, assim vai ficar legal. Então, eu vou dar um Enter, uma hora que estiver do jeito que eu quero. E o próximo passo vai ser com essa camada selecionada, que eu inclusive posso renomear. Aí eu vou selecionar aqui a máscara, vou aplicar uma máscara nela e aqui com o meu pincel letra B, ó, eu consigo trazer ou apagar as partes que eu quiser. Ó. Então, eu vou vir aqui e vamos dizer que essa parte aqui eu quero apagar. Ó. Eu apaguei de propósito mais do que o espaço aqui do ombro dela, porque a gente pode inverter a cor apertando a tecla X, e aí fica mais fácil de eu vir aqui só na área que eu quero. Ó. Posso até aumentar aqui o diâmetro, ó. Vou clicar bem no limite, aqui, ó, certo? Ó, tá bem no limite. E aqui o mesmo esquema, eu até posso, se eu quiser pegar, fazer uma seleção assim, ó, mais ou menos assim, ó. Aí eu posso inclusive juntar aqui mais uma seleção apertando Shift, para ele manter aqui para mim a junção da outra seleção. Agora eu faço Shift Ctrl I para inverter a seleção, e agora eu posso pintar normalmente aqui, ó. Ele não vai passar daquele ponto. Faço Ctrl D, tá ali, a seleção está em ordem. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Repare que aqui o braço ele tem uma parte mais clara, que é aqui em cima do ombro, e de pouquinho ele vai fazendo esse degradê aqui para o cinza. Então eu clico duas vezes com a ferramenta Move Tool aqui nessa lateral, para ele abrir para mim o Blend If. E aí aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou correr esse slider até eu ver que começa a apagar ali o ombro. Ó. E aí se eu apertar o Alt, eu posso fazer uma transição. Ó, tá? Então vamos transicionar essa logo, a parte que ela está mais clara, ela vai ficar mais clara mesmo. Ó. Para dar uma diferença, não ficar aquela coisa tão fake, né? Ó. Acho que assim tá legal. Dou um OK. Agora o meu próximo passo é eu abaixar a opacidade dele também um pouco. Vou colocar ele aqui mais ou menos em torno de uns 50 e pouco %. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui na minha máscara, porque essa aqui no cabelo não fica legal. Então eu vou selecionar minha máscara aqui novamente. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui com o meu flow em torno de 10%, ó, eu vou passar aqui algumas vezes com o preto por cima, para eu ir apagando, ó, a minha máscara. Eu vou até colocar lá mais desfocado aqui a borda, para não ficar tão evidente em cima do cabelo, ó, certo?
Ó, em cima do cabelo, para ele não ficar tão evidente. Ó, assim, desse jeito a gente dá a diferença do cabelo por cima da máscara. Ó. Só manter o flow um pouco mais baixo para dar essa diferença aqui. Uma diferença boa. Ó. E a gente já consegue ter essa diferença assim, ó. Olhando daqui de longe já fica bem melhor, tá? E aí, aqui eu só vou acentuar um pouquinho mais para parecer mesmo que o cabelo passou por cima. E que fique por lá para trás o resto da tatuagem. Ó. Acho que tá legal. Acho que a gente já conseguiu dar esse efeito do cabelo preservando o detalhe. Ó. O cabelo tá por cima da tatuagem e a gente vê que a tatuagem continua, tá? Isso aqui com o flow em 10%. Agora eu vou pegar o meu flow e vou voltar a colocar ele em 100%. Bom, aí aqui tem o seguinte, ó, se eu fizer Ctrl I e eu ver ele tamanho 100%, é o atalho para ver 100%, né? Se você tá com ele assim afastado, você faz Ctrl 1, Ctrl I não, Ctrl 1, a gente vê 100%. Ó. Ele tá com uma definição absurda, como se fosse de papel, e a pele não é igual. Então, isso aqui a gente tem que fazer o quê? Tem que dar um blur. Vamos ter que selecionar ele, vir aqui, um Gaussian Blur, e a gente vai dar um blur. Ó, a gente seleciona aqui a nossa camada, vem aqui em filtro, um blur, um Gaussian Blur, e a gente coloca aqui um blur, sei lá, 1,5, acho que ao redor de 1. Isso depende muito de foto para foto, acho que para essa aqui 1,3 pelo menos. 1,5 acho que tá bom. Damos um ok, ó. Já tá bem melhor, já tá um pouco mais fora de foco. O que eu ainda faria é vir aqui e adicionar um pouquinho de noise, ó. Add noise. Acho que aqui é ao redor de mais ou menos uns 8. Ó, a gente consegue ver o preview aqui, ó, antes e depois. Eu acho que já tá bem melhor, ó. Ó. Então a gente consegue ver aí o nosso antes e o nosso depois. Ok? Valeu!